Boa noite, meu nome é Alexandre Bastos, coordenador do projeto Tai Chi Consciente, e estamos hoje reunidos aqui nessa live para falarmos sobre algumas técnicas de Qigong, técnicas bastante simples, né? Técnicas básicas de Qigong, que todos os ouvintes, sejam praticantes ou não de Qigong e Tai Chi Chuan, poderão seguir e praticar. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre algumas técnicas importantes para prevenção e tratamento de problemas, de sintomas associados à insônia, associados também à depressão, a lapsos de memória, perda de memória, ou seja, sintomas associados a uma baixa quantidade de energia para a nossa mente. Quando o nosso cérebro, ele fica com pouca energia, com pouca vitalidade, e esses sintomas aparecem. Toda vez que o nosso pensamento fica turvo, a nossa mente fica embaçada, e então nós começamos a ter problemas ligados ao funcionamento cortical, né? As funções corticais ficam diminuídas, né? Então isso afeta a nossa capacidade de aprendizagem, afeta a nossa capacidade de manter o foco, de manter a concentração, né? E todos esses sintomas estão muito associados à questão que a medicina chinesa coloca, que é justamente quando a nossa energia yang, né? Que é a energia associada à luminosidade, à claridade, à vitalidade, né? Quando essa energia yang ela não está indo para a cabeça, né? Porque o local natural para a nossa energia yang é no alto, né? A energia yang deve iluminar a mente, como os antigos mestres falam, né? É necessário que a nossa energia yang esteja no alto, iluminando a mente, iluminando o pensamento, para que nós possamos ter pensamentos positivos, para que nós possamos ter uma mente alerta, para que nós possamos ter criatividade. Então, na verdade, o objetivo da live de hoje é falar um pouquinho sobre algumas técnicas de Qigong que vão ativar um ponto de acupuntura muito importante para o tratamento desses sintomas e principalmente para a prevenção dessas enfermidades e sintomas associados a uma baixa quantidade de energia yang, uma baixa vitalidade na região do nosso cérebro, ou seja, na região alta do corpo, né? Então, quando nós temos, inclusive, sintomas associados à depressão, à prostração, né? Pessoas que ficam sem energia, sem vitalidade, com uma baixa energia mental, uma baixa energia cortical, atividade cortical diminuída, né? E isso se traduz também como um raciocínio lento e dificuldade para entender e acompanhar, né, os estudos. Isso tem muito a ver com essa deficiência de energia yang no alto, né? Ou seja, a energia yang não está subindo, não está iluminando o cérebro, iluminando a mente. Isso faz com que a gente também comece a ter, né, alguns sintomas relacionados a, por exemplo, lapsos de memória, perda, né, de memória, uma baixa capacidade de manter a atenção, né? Os antigos mestres de Tai Chi, eles falam muito a respeito da importância de mantermos o nosso ponto 20 VG, o famoso ponto Pai Hui, né? Que quer dizer, a tradução do termo em chinês quer dizer 100 reuniões. É um ponto que fica no alto da cabeça, no ponto mais alto, no topo da cabeça. E nós vamos aprender nessa live como estimular esse ponto de diferentes formas através das práticas de Qigong, com exercícios simples que envolvem visualização, respiração, né? E também, em alguns casos, alguns movimentos, né? Então, essa combinação de práticas poderá ativar de forma bastante efetiva o ponto Pai Hui, né? E com isso poderemos estar prevenindo todos esses sintomas que nós comentamos, que poderão afetar a nossa condição mental. Inclusive o sintoma de ansiedade, que é um sintoma também muito observado nos dias de hoje, que tem a ver com a questão de nós termos
uma falta, uma capacidade diminuída, digamos assim, de estarmos com foco presente no aqui e agora. Estarmos pensando no futuro, estarmos pensando em algo que não aconteceu ainda e nos preocupando, né, com isso. O simples fato de mantermos a atenção no ponto 20 VG por alguns instantes poderá realmente melhorar, melhorar de forma imediata o nosso estado mental, o nosso foco, baixando os níveis de ansiedade, melhorando o nosso sono. Então eu estou gravando essa live porque muitos alunos têm falado comigo a respeito de sintomas de insônia, sintomas de ansiedade, e eu tenho ensinado para esses alunos alguns exercícios de Qigong e eles têm relatado justamente uma melhora, né, significativa nesses sintomas, né? E isso eu tenho feito também com alguns pacientes que trabalham, alguns pacientes que eu atendo, né, com a sessão que eu chamo de Tai Chi terapia, que é uma sessão particular em que eu trabalho as diversas condições clínicas, sintomas e queixas de uma forma geral, fazendo uma avaliação pela medicina chinesa, né, que eu trabalho com acupuntura também. Então eu faço a avaliação com a medicina chinesa e depois dessa avaliação vejo os pontos de acupuntura que são indicados e vou então ensinar a esses pacientes, a esses clientes, eu ensino justamente como estimular esses pontos através do Qigong, né, da respiração, do exercício, o que dá uma grande liberdade, né, para que essa pessoa, esse cliente, esse paciente, possa estar estimulando esses pontos sempre que sentir a necessidade disso, né? Então vamos começar a nossa prática, vamos começar começando com o primeiro exercício, né? Mas antes de falarmos do primeiro exercício especificamente, eu vou ter que fazer uma demonstração de como encontrar o ponto Pai Hui, como você pode localizar anatomicamente esse ponto. E é muito simples, né? Muito simples a localização desse ponto, embora haja algumas controvérsias, enfim, de como localizá-lo, né? Mas a gente vai dar uma indicação bem simples, né, de como localizar o ponto. Bom, a maioria dos atlas e dos atlas de acupuntura, dos livros, das referências internacionais sobre como localizar o ponto 20 VG, né, o ponto Pai Hui, né, eles colocam da seguinte forma: ponto 20 VG é um ponto que está no meridiano vaso-governador, né, por isso o nome VG, né, a sigla vaso-governador, que é um meridiano que passa pela linha mediana, né, do corpo, né, mas ele começa lá no ponto entre ânus, né, e cóccix, né, e sobe pela coluna e vai para o alto da cabeça no ponto 20 VG e depois desce até o ponto 28 VG no lábio superior, né, na parte interna. Então, esse ponto 20 VG, que está no topo da cabeça, ele está na linha, primeira referência anatômica importante, ele está na linha mediana, ou seja, a linha que divide o corpo ao meio. A segunda referência anatômica importante é que ele estaria num ponto de convergência entre a linha mediana e uma linha, né, perpendicular a ela, que está na transversal, digamos assim, e que ela estaria na linha do ápice da orelha, das duas orelhas, né? Então seria a convergência dessas duas linhas no ponto mais alto do topo da cabeça. No entanto, essa referência anatômica, ela é uma referência anatômica que está sujeita, às vezes, a pequenas, vamos dizer assim, alterações de acordo com a questão anatômica de cada um. Isso pode ter pequenas divergências. Então existe uma forma em Qigong, que é a medida proporcional, que eu aconselho a fazer também, né? E até mais simples, né, como localização anatômica. Como que funciona essa medida em Qigong, que é a medida proporcional? O ponto 20 VG ele se localiza a 5 tissuns da linha de inserção anterior do cabelo. A linha de inserção anterior do cabelo é essa linha que vocês veem, que é onde o cabelo se insere na parte anterior do corpo, né? Aí alguns alunos falam comigo: mas se a pessoa não tiver cabelo, né? Então é uma dúvida que acontece. Como é que eu vou saber a linha de inserção anterior do cabelo na pessoa que não tem cabelo?
não tem problema, você consegue localizar através da própria medida proporcional dos tições, em que você observa que 4 dedos unidos dessa forma, pegando pela base dos dedos, é uma medida que equivale a 3 tições. Tá? Então, a linha de inserção anterior do cabelo está a 3 tições da sua sobrancelha, da linha da sua sobrancelha. Então, você coloca 3 tições ou 4 dedos unidos acima da sobrancelha e você localiza a linha de inserção anterior do cabelo. Feito isso, o que nós fazemos para localizar o ponto 20 VG? Nós vamos medir 4 dedos para trás da linha de inserção anterior do cabelo e depois de colocar 4 dedos, nós vamos colocar mais 3 dedos, porque 3 dedos unidos equivalem a 2 tições. Então, 4 dedos com 3 dedos, você vai ter o quê? 3 com 2, 5 tições. Então, essa é a referência. Eu vou botar 4 dedos mais 3 dedos. E aí, depois que eu coloquei esses 3 dedos, eu vou tirar essa mão e vou com a polpa do meu dedo médio e vou, olha, massagear o ponto 20 VG. Vocês vão observar que ao massagear esse ponto, a polpa do dedo médio, ela encaixa numa depressão, porque todo ponto de acupuntura, ele é uma depressão. O nome, na verdade, o nome em chinês para ponto de acupuntura não é ponto de acupuntura, e sim Suehai, Suetao, desculpe, que eu confundi os nomes aqui. O nome em chinês é Suetao, que quer dizer caminho para a entrada de uma caverna. Então, todo ponto de acupuntura é como uma entrada de uma caverna, um bueiro. Então, ele tem uma depressão. E mesmo no couro cabeludo, né, eu costumo dizer, a nossa cabeça ela é dura, né? Quanto mais, eu falo até o brinco, quanto mais cabeça dura a pessoa for, mais difícil é ela conseguir sentir a depressão do 20 VG. É uma brincadeira. Na verdade, todo mundo consegue sentir, por mais cabeça dura que seja, né? Vai sentir. Então, como que você faz para sentir esse ponto? É necessário massageá-lo com a polpa do dedo médio. Geralmente você faz no sentido horário, mas você pode fazer no sentido anti-horário também. É mais um exercício de localização e percepção do ponto. Esse primeiro exercício que a gente está passando agora. Como é que a gente vai fazer? 4 dedos acima da linha de inserção anterior do cabelo. Depois, olha, mais 3 dedos. Que dedos? Indicador, médio e anular. Coloco 3 dedos acima desses 4 dedos. E aí depois eu tiro essa mão aqui e vou com a polpa do dedo médio, ó, e coloco atrás do meu dedo indicador e eu vou sentir, fazendo esse movimento circular, olha o movimento circular que eu estou fazendo. Olha o movimento. Ó, massageando, eu vou sentir que tem uma depressão. A polpa do meu dedo médio encaixa direitinho numa depressãozinha e eu vou fazendo um movimento circular, né? Então, com isso, eu vou sentindo o meu ponto 20 VG. Esse ponto 20 VG, se você depois ver, ele fica próximo dessa linha do ápice da orelha, né? Coincide geralmente com essa linha. Geralmente vai coincidir, mas pode ter uma pequena divergência. Agora, isso é uma forma de localização anatômica oficial, digamos assim, que é que todos os manuais internacionais de acupuntura explicam dessa maneira. Essa é a localização anatômica do ponto, usando medida proporcional, usando referências anatômicas. Agora, independente dessa forma, existe uma forma que eu considero ainda melhor, mais eficaz, que é a maneira que a gente localiza esse ponto do ponto de vista energético, do ponto de vista vibracional. Que aí o que acontece? O ponto de acupuntura, na realidade, ele não é algo material, né? Ele é algo energético. O ponto de acupuntura, ele é uma abertura, né? Energética, é um ponto de abertura que liga o meio interno de circulação de energia, que nós podemos imaginar como os rios subterrâneos de Qi, né? De energia vital, com o meio externo. Então, por isso a ideia de um bueiro, de uma entrada de uma caverna, que está para o meio externo. Então, ele faz essa ligação. Só que esses rios de energia, eles não são físicos, eles são energéticos, são vibracionais. Quando a gente estuda anatomia, eu sou fisioterapeuta, minha formação acadêmica, e a gente estuda anatomia na faculdade, o que a gente estuda é o quê?
músculo, vai lá ver a anatomia e você vai ver músculo, tendão, artéria, nervo, veia. Você não consegue ver o meridiano, porque o meridiano é uma estrutura energética. E o ponto de acupuntura também. No entanto, no estudo da localização de meridianos e pontos, a gente se baseia em referências anatômicas palpáveis, que são músculos, tendões, ossos, né? Apenas para facilitar a localização deles, como referência, como se elas estivessem emoldurando, digamos assim, né? Emoldurando fisicamente aquilo que não é físico. Então ele serve como uma referência tátil, uma referência palpatória, para encontrarmos aquilo que não é de fato físico, mas que você pode sentir, porque ele depende da sua percepção energética. O ponto de acupuntura é algo vibracional, é algo energético. Por isso o Qigong ele é tão importante para o acupunturista, né? E é tão importante para as pessoas, mesmo as pessoas que não são acupunturistas, mas para as pessoas que querem conhecer um pouco mais do que é, né, a circulação de energia, enfim. Porque quando você trata do Qigong, você vai estimular os pontos de acupuntura energeticamente, vibracionalmente, sem haver necessariamente o quê? Sem haver necessariamente nenhum tipo de toque, nenhum tipo de contato, apenas do ponto de vista energético, usando a sua respiração, usando a sua intenção mental, a sua visualização, em alguns casos usando também certos movimentos físicos, que vão, através da movimentação do seu corpo, estimular esses pontos. Então aí cabe lembrar, agora para eu fazer esse segundo exercício que eu vou dar agora para vocês, cabe lembrar um outro importante ponto, que é o ponto Laogon, que ele fica no centro da palma da mão, né? Se você pegar o indicador e o dedo médio, vem aqui no espaço entre o indicador e o dedo médio, tem a membrana interdigital, você vai descendo um pouquinho mais até encontrar uma depressão. Lembra, o ponto de acupuntura suetal, que quer dizer a entrada de uma caverna. Tem uma depressão. Então você vai sentir a depressão, né? Essa depressão é o ponto pericárdio 8, ou mestre, melhor dizendo, né? Mestre do coração 8, né? Que é o ponto Laogon, que é esse ponto importante para a nossa prática agora, que nós vamos fazer, porque qual é a peculiaridade energética desse ponto? Uma das principais peculiaridades é que esse ponto ele é um dos principais pontos de acupuntura do corpo, que tem a peculiaridade de captar e emitir energia com maior facilidade para o meio. Ele tanto capta quanto emite com extrema facilidade. É a peculiaridade energética desse ponto, né? E por isso esse ponto coincide com o chakra das mãos, né, na visão hindu, né? E é um ponto de transmissão de energia e também de captação muito importante. E nós usamos no Qigong muito esse ponto para nos auxiliar a realizar uma série de exercícios e de ativações energéticas. Então, por exemplo, às vezes nós usamos o ponto Laogon para estimular um outro ponto de acupuntura, que é esse aqui, o pericárdio 6, fazendo esse movimento. Enfim, esse ponto Laogon ele é muito usado para estimular outros pontos, dado a sua enorme capacidade de emitir e captar energia com facilidade. Por isso ele estimula o ponto. Então a diferença, por exemplo, que nós temos da prática do Qigong para outras formas de estímulo da medicina chinesa, como por exemplo a acupuntura, uma forma de estímulo que a medicina chinesa utiliza, a Mo Shabustão. A acupuntura estimula os pontos como? Através da agulha. E você manipula a agulha e dessa forma você estimula a energia, a circulação de energia do ponto. A Mo Shabustão estimula o ponto através do calor. A ventosa vai estimular o ponto através da sucção, da pressão negativa. E cada forma vai estimular de um jeito. A massagem, o tuiná, vai estimular através da pressão, o ponto. E o Qigong ele vai estimular através do quê? Através do próprio estímulo energético, através dos próprios pontos de acupuntura e da forma como esses pontos atuam, estimulando outros, ou através da sua intenção mental, da sua respiração e do movimento ou postura, né? Então essa é como a prática do Qigong opera. Bom, aí agora vamos finalmente, a como estimular o ponto 20 VG, como localizar, na verdade, e também estimular
o ponto 20 VG da forma mais precisa que eu conheço, de uma forma mais precisa, na minha visão, no meu entendimento, que eu estudo a prática de Qigong já há 30 anos que eu estudo as práticas de Qigong, de Tai Chi e medicina chinesa, e na minha visão, a forma mais precisa realmente de você localizar o ponto, apesar de eu ser fisioterapeuta e estudar bastante a questão anatômica, física, é muito mais do que você se basear nas localizações anatômicas e medidas proporcionais e tissuns e medidas anatômicas físicas, é você se basear na percepção do Qi, porque a percepção do Qi ele vai te dar exatamente a localização, como acontece com os acupunturistas cegos na China. Imagina um acupunturista cego, como é que ele consegue localizar o ponto? Ele consegue justamente porque o ponto de acupuntura ele tem uma emissão energética própria e ele emite também uma quantidade de calor, né? Está comprovado cientificamente que o ponto de acupuntura tem uma diferença de potencial elétrico, né? O ponto de acupuntura tem uma maior condutibilidade elétrica, portanto uma baixa resistência elétrica, e isso tem uma diferença térmica também que é perceptível. Então, qualquer pessoa, qualquer ser vivo, independente, não precisa ser nenhum mestre de Qigong, não precisa ser nenhuma pessoa com um treinamento especial, a pessoa é um ser humano. Se é um ser humano, o que o ser humano tem de característica comum? Emite energia, emite infravermelho, ele emite luz. Isso é natural, é físico. Então, a nossa mão emite infravermelho, principalmente através do ponto Laogon. O que nós vamos fazer inicialmente? Vamos ativar esse ponto. Ele já é potente. Vamos ativar mais ainda e depois de ativar, eu vou explicar como ativar, nós vamos fazer um exercício que é assim, nós vamos colocar o ponto Laogon direcionado para a região onde nós imaginamos que seja o ponto 20 VG. Então a gente imagina que é mais ou menos na linha do ápice da orelha, no alto da cabeça. Essa é a localização que é normalmente considerada nos livros, nos manuais internacionais de acupuntura, tá? Então a gente vai colocar o ponto Laogon apontando para a região do ponto 20 VG, que é no topo da cabeça. Tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer um movimento, olha, circular, assim, só relaxando, e respira. Respira fundo. Inspira profundamente, enchendo bem os pulmões. E expira. Pode ficar com os olhos fechados. Isso vai facilitar você aumentar a percepção. Tá? E o outro exercício é fazer assim, olha, nós vamos inspirar afastando e expirar aproximando. Inspira afastando o ponto Laogon do 20 VG e expira aproxima. Inspira, afasta, expira, aproxima. Inspira, afasta, expira, aproxima. Inspira, afasta, expira, aproxima. Ok? E vamos fazer um terceiro movimento, que é como se fosse um scanner. Quando passa a máquina de scanner, você vai na linha, olha, mediana do corpo, né? Pegando, olha, o topo da cabeça. E você vai passando. Inspira, expira. Inspira, indo para frente, expira. O objetivo desses exercícios é que você vai perceber, fazendo esses exercícios em casa, vocês vão sentir que vai esquentar a palma da mão e que vai esquentar o 20 VG. E você vai perceber nitidamente a localização precisa desse ponto, né? Você vai sentir o ponto sendo ativado. Agora, detalhe, eu esqueci só de falar a ativação. Só de fazer esse exercício já ativa o ponto Laogon e 20 VG. Mas se vocês quiserem ter mais potência ainda nesse exercício, a gente faz uma prática anterior a essa,
só para ativar mais o ponto Laogon, para aumentar a potência desse ponto. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar, isso eu já mostrei em outro vídeo, né? Então a gente vai só, tem um vídeo que eu falo da ativação do ponto pulmão 3, que é através desse exercício aqui. Só que ele ativa também o Laogon, né? Então como é que a gente faz? A gente deixa assim os cotovelos baixos e aponta um ponto Laogon para o outro. Isso só já vai ativar o ponto Laogon. Aí a gente inspira, expira. Ins, ex. Então isso ativa. Ativou o ponto Laogon, vai para cá e começa a fazer. Olha, só círculo. Faz quantos círculos? O ideal é que você faça pelo menos 3 respirações profundas, no mínimo, tá? Como é essa respiração profunda? Você vai respirar, primeiro enchendo o pulmão, mas sentindo até aqui embaixo, no Tantien, né? Então você vai a parte superior, média e inferior dos pulmões, mas você enche também o abdômen, né? Leva o ar para baixo, a intenção, né? Expandindo. Então, olha, você respira profundamente. E expira profundo também. Solta todo o ar, fazendo círculo. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Então esse é o exercício de ativação do 20VG, e não apenas para ativar, mas para você localizar, porque você vai sentir, né? E aí depois você pode fazer aquele, olha, inspira, ex, inspira, ex, ins, ex. E depois você faz o terceiro, são 3 exercícios. Você faz, olha, ins, ex, ins, ex, ins, ex. Então, para facilitar, vocês podem pensar assim. Primeiro exercício, às vezes é bom batizar o exercício para você lembrar, né? Fica mais fácil de lembrar. Então, você pode pensar, primeiro exercício é fazer o círculo, circular, círculozinho, circulinho. Você faz um movimento, circulinho. Aí depois, segundo exercício, é o elevador. Você pode pensar, elevador, sobe e desce. Sobe e desce. E o terceiro exercício? Você pode batizar no nome que você achar mais fácil, né? Para lembrar, você pode chamar de scanner, ou então passar roupa. Ó, passar roupa. Você coloca um nome que seja algo fácil para você lembrar o exercício. Aí é interessante que você já está fazendo um exercício para ativar o 20VG, que melhora a sua memória. E você já cria uma coisa para lembrar o exercício. Então esses 3 exercícios simples de ativação do 20VG, eles são exercícios para você reconhecer o ponto, perceber a sensação da ativação e você já está tratando, você já está ativando o ponto, né? Então, lembrando que esse ponto, ele tem várias funções importantes, né? Que não, se eu for falar agora aqui vai estender muito o vídeo, mas eu posso dizer uma das principais funções desse ponto, que é para vocês guardarem, né? Uma das principais funções desse ponto é que o ponto 20VG, ele traz a energia Yang, ou ele reúne, melhor dizendo, a energia Yang no alto, que é onde ela deveria estar sempre, né? A nossa energia Yang fisiológica, né? Lembrando que a energia Yang fisiológica, porque, claro, tem energias Yangs patológicas, né? Que não devem estar no alto da cabeça, como exemplo o Yang patológico do fígado, né? A ascensão do Yang do fígado não é bem-vinda na cabeça. Logicamente, que a gente sabe que quando o Yang do fígado vai para a cabeça, a pessoa fica, né, com fúria, com raiva, com olhos vermelhos, dores de cabeça. Não é esse Yang que a gente se refere. A gente se refere ao Yang fisiológico do corpo, que a energia, a sua energia pessoal, Yang, ela tem que estar iluminando a sua mente. Tem que estar iluminando a sua consciência, para você ter um pensamento mais claro, uma mente lúcida, para você ter pensamentos positivos, para você não ficar com
picuinhas, não ficar com pensamentos negativos, você tem que ter a sua mente clara, para que você tenha uma criatividade, para que você tenha insights, para que você possa ser produtivo, para que você tenha disposição para o seu dia. Você precisa ter o Yang claro iluminando a sua mente. E o 20VG é um dos principais pontos que faz isso. A função principal dele é reunir o Yang no alto da cabeça. Então, por isso, ele restaura a nossa consciência, ele vai justamente iluminar a nossa mente, ele vai clarear os nossos pensamentos, melhorar a nossa atividade cortical, melhorando a atividade cortical, melhora as funções cognitivas, incluindo o controle cortical de sono e vigília. Lembrando que o ponto 20VG ele também energiza uma glândula fundamental para o sono, inclusive, que é a pineal. O ponto 20VG ele energiza a energia Yang do céu, ela entra pelo ponto 20VG e desce para alimentar o corpo todo. Só que nessa descida, a primeira glândula que ela energiza é a pineal. E a pineal, a gente sabe que quando ela é, vamos dizer assim, devidamente estimulada para um funcionamento adequado, ela vai produzir de forma adequada a melatonina, que é o principal hormônio do sono. Então, você ativar o ponto 20VG melhora a qualidade do sono. Inclusive, ele é um dos pontos usados para tratamento de insônia. Então, daí, esse exercício que eu vou terminar, então, passando agora, que é o exercício final aqui desse vídeo, que é o principal exercício que eu recomendo para quando estamos numa situação, por exemplo, você está querendo dormir, está com insônia, digamos, você vai deitar hoje você vai deitar, vai na cama, aí chegou na cama, não consegue dormir, rola para um lado, rola para o outro, está com aquela sensação de insônia, aquela sensação de ansiedade, porque a insônia também tem muito a ver com ansiedade, fica pensando no que vai acontecer no dia seguinte e não dorme bem, então está agitado, está com palpitação. Lembrando, palpitação literalmente significa o quê? Palpitação é a percepção do batimento cardíaco. Geralmente ela ocorre quando você tem uma aceleração, uma taquicardia, que é a aceleração do batimento cardíaco, que pode estar relacionada à ansiedade também. Mas a palpitação nem sempre tem a ver com taquicardia. Ela pode acontecer, independente da taquicardia, é você sentir o coração batendo. Então isso tem a ver também com a parte emocional. E o ponto 20VG também é indicado para isso, mas a principal indicação aí é para tratar os transtornos mentais de uma forma geral, incluindo estados de esquizofrenia. O ponto 20VG é usado para tratamento de doenças mentais, inclusive, porque ele ilumina a mente e melhora a claridade da mental, a atividade cortical elevada. Então, vamos lá ao exercício. Você está com insônia, o que nós vamos fazer? Esse exercício é muito, muito eficaz. Então, eu até coloco aqui na live que quem sofrer de insônia e porventura esteja ouvindo essa live e praticar o exercício, eu peço para que depois mande comentários. Pode mandar comentários, porque essa live vai ficar na página, vai ficar mantida na nossa página. E quem puder e fizer o exercício, quiser comentar, eu agradeço, porque a gente quer saber justamente os resultados. O objetivo é transmitir uma informação que possa beneficiar a todos que precisem, que sintam. Então, como a gente sabe que esse exercício realmente funciona muito, e muitos comentam sobre o resultado, eu fico feliz com a oportunidade de estar transmitindo isso para as pessoas que precisem, e que vão se beneficiadas com certeza, desde que façam. Então é aquilo que a gente fala muitas vezes. O mais importante para o tratamento de qualquer condição clínica é o quê? É a nossa vontade e a nossa participação no processo da cura. Porque quem vai curar, o processo de cura realmente depende da sua vontade, da sua participação. Então, por isso que eu gosto muito das técnicas de Qigong e do Tai Chi terapia, que é o quê? Cada um de nós é responsável pela nossa cura. E nós podemos ser agentes, desde que nós temos a decisão
de fazer. Então é necessário fazer. Então vamos lá, vamos fazer agora o exercício. Então, uma vez que a gente já sabe onde é o ponto 20 VG, já entendemos a localização, nós vamos agora fazer um exercício de Qigong, né, um exercício interno, que vai ativar esse ponto através da nossa intenção mental, da nossa respiração, né, e da nossa condução mental. Tá? Como é que nós vamos fazer? É importante que vocês fiquem sentados de forma confortável ou deitados. Se a pessoa já estiver na cama, o ideal ela pode ficar deitada mesmo, porque ela com certeza vai dormir. Né? Então já fica deitado, já fica na posição que você vai dormir. Se você está sentado e quer relaxar, fica sentado numa poltrona, encosta, fica relaxado. Eu consigo ficar relaxado assim, mas eu estou acostumado a sentar dessa forma por causa dos treinamentos. Mas a pessoa pode ficar sentada, encostada, não importa. Tem que ser uma posição que você se sinta bem, confortável. Você vai ficar nessa posição. O que nós vamos fazer? Vamos apoiar a ponta da língua lá no palato mole. Onde é que é o palato mole? O palato mole é assim, você vai com a ponta da língua, sente, tem uma parte do céu da boca que é dura. Se você for com a língua um pouquinho mais atrás, você vai encontrar uma parte da língua que é mais mole. É o palato mole. A ponta da língua deve apoiar no palato mole, fazendo uma leve pressão para cima. Essa leve pressão para cima vai estimular o ponto 20 VG e vai estimular a glândula pineal, que está nessa linha. Tá? Então, esse é um primeiro ponto importante na maior parte das práticas de Qigong, incluindo essa do ponto 20 VG. Então, nós vamos fazer esse exercício de deixar. Se você está sentado, deixa o queixo levemente recolhido, que isso vai ajudar a estimular também. Pondo a língua no céu da boca, recolhe levemente o queixo para alongar e ponta da língua no céu da boca. Deixa os seus olhos fechados. Agora não, porque eu estou explicando. Mas agora você olha, mas depois na hora do exercício fecha os olhos. O que você vai fazer? Você vai com os seus olhos fechados e a ponta da língua no céu da boca, você vai visualizar, você vai usar a sua mente, o seu poder de visualização, uma nuvem ou uma luz, o que você achar melhor. Pode ser uma nuvem, pode ser uma luz. Você visualiza uma nuvem ou uma luz sobrevoando o ponto 20 VG. Assim, exatamente como vocês fizeram com a mão, só que é uma nuvem. Tá? Essa nuvem ou essa luz simboliza a sua presença, ou seja, você, o seu ser. É como se toda a sua presença estivesse, então, simbolizada, concentrada nessa luz ou nessa nuvem. Nesse momento, todo o seu ser se encontra aqui. Então, você vai colocar toda a sua presença aqui. E você vai, então, fazer isso junto com a respiração. Você vai inspirar, sentindo, percebendo, visualizando essa nuvem sobrevoando o ponto 20 VG, certo? Você vai inspirar fazendo isso. E quando você expirar, você vai visualizar e perceber, sentir essa nuvem, essa luz, penetrando profundamente no ponto 20 VG. Você imagina a luz penetrando, tá? Nesse pontinho aqui, aberto. Então imagina o bueiro aberto, né? Da entrada de uma caverna. E a luz vai, olha, entrando. Tá? Entrando. Quanto que ela entra? Ela entra cerca de 3 dedos. Imagina essa luz entrando, tá? Cerca de 3 dedos. Junto com o quê? Com a sua expiração. Então você inspira, imagina a nuvem ou a luz sobrevoando o ponto 20 VG. Se você quiser imaginar uma luz, uma cor, você pode imaginar uma cor violeta. Tá? Ou não imagina cor nenhuma, imagina uma coisa incolor. Ou uma cor dourada também pode, uma cor dourada, uma cor violeta, são cores boas para essa visualização. Aí você imagina essa luz ou nenhuma cor, uma coisa só uma luz, ou uma nuvem, ela entra na expiração. E quando ela entrar no ponto 20 VG, você vai dar uma ordem mental para relaxar o ponto 20 VG. Você vai sentir relaxando o ponto 20 VG.
E aí você inspira novamente e vai novamente visualizar a luz sobrevoando o ponto 20 VG. E quando você expirar, você vai visualizar e sentir essa luz penetrando profundamente no ponto 20 VG, dando uma ordem mental para relaxar o ponto 20 VG. Então você vai repetir esse exercício, pelo menos, né, se você quer, para ter um efeito potente no tratamento, o ideal é que você faça 8 vezes, tá? 8 respirações. E o ideal é que você faça cada respiração contando, né? Porque o que acontece? A nossa respiração ela é muito superficial normalmente, a gente respira muito aqui na região apical. E essa respiração, ela deve ser uma respiração mais profunda possível, tá? Então serão 8 respirações profundas, visualizando sempre o ponto 20 VG dessa forma que eu expliquei. Inspirando, a luz ou a nuvem sobrevoa o ponto 20 VG, e expirando, a luz penetra profundamente no ponto 20 VG, dando uma ordem mental para relaxar o ponto 20 VG. Então você vai respirar dessa forma, e a cada respiração você vai contar. Você vai contar a respiração. Como? Você vai contar de 1 até 8 inspirando. E nessa inspiração você vai encher a parte superior, a parte média, a parte inferior dos pulmões plenamente. Tá? Então você vai, olha. Expande ao máximo. E depois você expira, relaxando a parte superior, média e inferior dos pulmões. E você conta até 8. Então você vai contar de 1 até 8 na ins, de 1 até 8 na ex. E você pode fazer essa contagem, logicamente, na velocidade que for mais confortável para você, mas buscando uma velocidade o quê? Mais lenta. Ou seja, buscando uma respiração cada vez mais profunda a cada respiração. Então você vai fazer, veja bem, 8, né? Você vai fazer 8 respirações, contando de 1 até 8 em cada respiração, fazendo essa mesma visualização, tá? Que eu já expliquei. Então, esse é o exercício, né, de ativação, principalmente para prevenção e tratamento de ansiedade, de insônia, de sintomas de baixa libido, de baixa atividade cortical, de prostração mental, falta de disposição. Toda vez que vocês sentirem em algum momento alguma dessas coisas, que o Yang claro não está iluminando a sua mente, você pode parar naquele momento, não deixa para depois. Sentiu que deu uma baixa energética, que está com pouco Yang na mente, está com pouca atividade, está com atividade cortical baixa, não deixa para depois. Na mesma hora para e faz a respiração, mesmo que não dê para fazer às 8, faz uma respiração. Inspira, sente a nuvem de luz aqui, olha, sobrevoando o ponto 20 VG. Expira, sente essa nuvem de luz entrando profundamente no ponto 20 VG e dá uma ordem mental para relaxar o ponto 20 VG. Com certeza você vai perceber a melhora dessa sintomatologia. Se for na hora de dormir, você vai perceber que você vai conseguir ter um sono profundo. Depois, comentem aqui pra gente, do Centro Suprema Harmonia, né? Centro Supremo Harmonia de Tai Chi, Terapias Integradas, que nós teremos muito prazer em ouvir o seu comentário e estaremos à disposição para tirar dúvidas. Eu não sei se alguém colocou alguma pergunta, de qualquer forma nós estaremos respondendo as perguntas ao longo aí, vendo os comentários, né? Eu gostaria só de fazer um último lembrete, né? um lembrete final aqui do vídeo, que nós estaremos na verdade, desculpe, são 3 lembretes, são lembretes rápidos. O primeiro lembrete é que nós estaremos agora no dia 30 de setembro fazendo uma aula na Floresta da Tijuca de Tai Chi e Qigong, onde, né, iremos abordar justamente alguns exercícios de Qigong usando justamente o ponto Pai Hui, né, que é um ponto muito importante na prática do Tai Chi, né, e nós estaremos abordando algumas práticas preparatórias para o desenvolvimento da estrutura interna do Tai Chi, que são as práticas internas, né, que nós chamamos de patamares da prática, que será o tema do nosso retiro, né, que é o nosso segundo lembrete. Nós estaremos realizando dos dias 2 a 4 de novembro,
o nosso retiro, nosso 8º retiro do projeto Tai Chi Consciente, em onde nós estaremos especificamente estudando o desenvolvimento interno do Tai Chi. Depois nós vamos ter uma outra live que eu vou explicar melhor sobre o que é esse desenvolvimento da estrutura interna do Tai Chi. Mas o que eu posso adiantar é que esse desenvolvimento envolve justamente as práticas para a percepção da circulação de energia interna, da circulação de energia vital ao longo dos meridianos e a abertura dos pontos de acupuntura, usando a nossa intenção mental, nossa respiração e alguns movimentos de Qigong, né? Então, para lembrar que nós estaremos realizando esse retiro em Petrópolis, né, no alto da montanha, no alto da Serra de Petrópolis, numa altitude adequada, extremamente adequada a esse desenvolvimento, mais de 1.000 metros de altitude, uma altitude ótima para essa prática, e nós estaremos realizando dos dias 2 a 4 de novembro, lembrando que até o dia 5 de outubro nós temos condições ainda com desconto, né, do 3º lote de ingressos para o retiro. Então, quem tiver interesse em participar, né, tem até o dia 5 de outubro com condições ainda com algum desconto, possibilidade de dividir em 10 vezes, enfim, tem várias condições boas, né? E o nosso 3º lembrete é que nós estaremos fazendo um curso que iniciará agora dia 6 de outubro, um curso de Anatomia e Fisiologia Energética, com o subtítulo, né, que seria treinamento, o subtítulo dele é Treinamento em Acupuntura em Movimento, que é um tema bastante interessante, que é justamente essa ideia de que você pode estimular os pontos de acupuntura, mas não obrigatoriamente com a agulha, né, que é a acupuntura, né, tradicional. Você pode estimular os pontos de acupuntura através do movimento físico específico, movimentos especificamente estudados pelos mestres antigos, né, de Qigong, que inclusive foram esses mesmos mestres, né, que conseguiram mapear e perceber, né, os pontos de acupuntura no corpo. Então você pode ativar esses pontos através do movimento, da respiração, da intenção mental, como foi o caso do ponto 20 VG que nós explicamos aqui na live. E nesse curso nós vamos ter 7 módulos, cada módulo vamos estar estudando 2 meridianos de energia, e os pontos, né, os principais pontos desses meridianos, chamando a atenção justamente de como ativá-los através do Qigong. Então eu convido a todos a conhecerem um pouco mais, né, do projeto Tai Chi Consciente e dos nossos objetivos, e ficamos à disposição para tirar dúvidas e conversar mais a respeito. Agradeço, né, de coração a todos aqueles que ouviram ou que venham a ouvir, né, a nossa live, né? Agradeço a colaboração e de todos que ajudaram na realização aqui também dessa aula, né? E fico à disposição para tirar dúvidas e conversarmos mais a respeito, tá? Então, gratidão mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Suprema harmonia, uma ótima noite a todos.